Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados para desvendarem mais um mistério espiritual da parte de Cristo? Neste caso, sem rodeios. Me acompanhe no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 8, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: Ora, se já morremos com Cristo, a pergunta que se levanta é: por que exatamente eles haviam morrido com Cristo? Pois o mesmo se repete no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 1, disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Por que exatamente o ser humano morre com Cristo e ressuscita com Cristo? Você sabe a resposta? É simples. Porque foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Por isso disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo que acontece com a carne acontece exatamente com Cristo. Por isso disse Cristo: a cada um que tu destes de beber, que seja um copo de água, a mim o fizestes. Pois toda a carne é Deus em manifestação. Pois Deus envia o seu Espírito, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito e os seres humanos são criados. Quando o Espírito se faz carne, ali um ser humano acaba de nascer. Em outras palavras, podemos entender por que exatamente o apóstolo Paulo afirmou que eles haviam morrido com Cristo e haviam ressuscitado com Cristo. Do contrário, Cristo não poderia ressuscitar. Sim, pois no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, podemos entender este mistério. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo então também não ressuscitou. Pois para Cristo ressuscitar, o homem precisa despertar do espírito na carne. Por isso disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito. Quando o homem nasce do espírito, ali está Cristo ressuscitando através da carne. Pois Cristo é a ressurreição e a vida, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 15. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós se encontramos mortos espiritualmente. Por isso precisamos se tornar um espírito. Ao se tornar um espírito, ali está Cristo ressuscitando através do homem. Por isso disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, através do nascimento do Espírito. Recapitulando, livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E veja bem, não estamos falando da ressurreição dos mortos lá no cemitério, pois os apóstolos não haviam passado pela morte literal do corpo, e mesmo assim já haviam alcançado a ressurreição dos mortos, pois a ressurreição dos mortos se dá em vida. Sim, a ressurreição dos mortos é o despertar de Cristo na carne, pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que ressuscita é o espírito na carne, e não a carne lá no cemitério. Do contrário, os apóstolos não teriam ressuscitados naquela geração. Preste atenção, após a decapitação de Paulo, Paulo não tornou a ressuscitar. Mas o apóstolo Paulo já havia alcançado a ressurreição dos mortos antes do seu corpo ter sido decapitado. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos não tem nada a ver com a carne ressuscitando lá no cemitério, mas sim com o Espírito de Cristo despertando na carne, pois Cristo é a ressurreição e a vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, você terá alcançado a ressurreição dos mortos, pois tudo que acontece com a carne em vida acontece automaticamente com Cristo, neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. Quando a carne desperta do Espírito, ali está Cristo alcançando a ressurreição através de nós. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.